foi a nossa hipertensão arterial. É bem feita. Eu estou farto de avisar que este espaço de saúde tem que começar exatamente às 11 da manhã. E como ainda falta um minuto para às 11 da manhã e quiseram antecipar num minuto este espaço de saúde, teve que ocorrer este problema. Vocês não ligam às minhas E vais falar até às 11 da manhã. Queres falar um minuto até cair às 11 da manhã? Atenção, porque a tensão alta ou a hipertensão pode ter dois valores, e há dois valores a terem atenção. É o que se costuma dizer na sistólica. Eu andei a estudar. Fazes muito bem. Foi. Eu andei a estudar qualquer coisa. Sim. Portanto, pode ser na sistólica ou na diastólica. Sistólica, muito bem. Com os valores acima do 14 e acima do 9. Que é, assim, os valores de referência. Se bem que não são essas as medidas. Já podemos pôr o separador agora às 11 horas? Já entrará em condições? Ou já foi? Podemos apresentar. 11 horas, já o nosso espaço de saúde. Temos aqui a doutora. A doutora Susana Ferreira. É que a Susana está em pulgas para começar a falar daquilo que gosta, daquilo que sabe. Claro. Antes de mais, os números assustam, porque são 2 milhões de hipertensos em Portugal. Falamos só de números só em Portugal. E só metade destes é que sabem que sofrem desta doença, portanto, e que são hipertensos, não é? Exatamente. A maior parte dos doentes não identifica a hipertensão arterial como uma doença. É muito frequente nós perguntarmos: sofre de alguma doença? Não tenho doença nenhuma. E então, e que medicamentos toma? Toma 4 antihipertensores. É preciso passar a mensagem que a hipertensão arterial é uma doença importante, muito prevalente em Portugal, um fator de risco de doenças cardiovasculares, o principal fator de risco cardiovasculares, e causa direta ou indiretamente de mortalidade e morbilidade. Doutora, mas há muitos daqueles que sofrem de hipertensão, não estão a tomar medicação e são esses, talvez, os principais alvos da nossa conversa de hoje, porque nem medem. Nem medem, exatamente. Para se saber que tem hipertensão arterial é preciso fazer o diagnóstico, e o diagnóstico passa por uma medição adequada. Não é ir à farmácia, medir à pressa, tem que ser uma medição adequada com profissionais de saúde que estejam treinados. As farmácias ajudam-nos, é uma realidade. São ponto de referência, é óbvio que é melhor isso do que nada, não é? Convém explicar. É melhor isso que nada. Mas está a desaconselhar que tenhamos um aparelho de medição de tensão arterial em casa? Não. O que eu estou a aconselhar é que devem aprender para ter um aparelho de medição. Então o que é que devemos aprender? Devemos aprender a medir a pressão arterial adequadamente. Então diga lá, como é que podemos fazer? A medição da pressão articular adequada, de forma adequada, tem que ser num ambiente calmo. Aqui no estúdio é um péssimo. É impossível. Claro. E no seu caso concreto, pior ainda. Pior no seu estado de nervos. Eu estou hipertensa, claramente. Certeza. Claramente. Num ambiente calmo, devemos estar descansados, devemos não ter fumado nem bebido na hora prévia, estar sem dores. Muitas vezes as pessoas estão com dor de cabeça e vão medir a tensão. Porque lá em casa depois não conseguem... Não fumar, não beber. Aprender tudo. Sem fumar, nem beber na hora prévia. 1 hora antes. Exatamente. Beber 1 hora antes, sim. Será que as pessoas sabem isso? Nós fomos à rua. Temos que ouvir as respostas. Que as pessoas saibam exatamente essas... Não pode respirar fundo. Não. Nós já calculamos. Vamos à rua saber algumas respostas. Sim. A hipertensão arterial é um reconhecido fator de risco das doenças cardiovasculares. A herança genética e a idade são duas condicionantes deste problema, mas a obesidade, o consumo exagerado de sal e de álcool, o sedentarismo e a má alimentação são também causas da hipertensão. O Praça da Alegria foi saber se os portugueses têm cuidados para não ficarem hipertensos. Quando cozinha, costuma ter cuidado com o sal? Em minha casa usa-se pouco. Sal? Pouco sal. Pouco sal? Pouco sal. Normalmente prefiro sempre meio sal. Faço dieta, uma dieta muito rigorosa. Tem que fazer uma dieta então, pouco sal. Pouco sal, porque tenho as tensões sempre muito altas, quer dizer, descontroladas. Médio, que gosta das comidas bem apaladadas. E condimentos, além de sal, também põe? Põe. A mulher põe porque eu gosto das coisas bem condimentadas. Condimentos? Muito poucos. Muita base só de alho e praticamente mais nada. Cuidado com isso. Temos que ter mesmo. Eu uso salsa. Salsa. E um dentinho de alho, às vezes também ponho. Mais nada? Mais nada. Obviamente, no meu meio ambiente, os condimentos são tudo ao pouco. Pouquinho? É pouquinho. Não há nada de picantes, nem de nada absolutamente. Fritos, costuma comer ou não? Costumo. Como. Senhor, não. Como tudo,
o que acho que até faça pior. Poucos fritos. Anda lá com uns quinzinhos, ou o quê? Anda, tudo grelhado e cozido. Às vezes, bem comes, mas é raro às vezes. É raro. E refeições assim pré-cozinhadas, por exemplo, batatas fritas de pacote, hambúrgueres, costuma comer? Não. Nada disso? Nada disso. Não. Nada disso. Nem posso comer fora, nem arroz branco posso. Ou eu que as faço todas. Costuma comer? Eu? Este tipo de refeição? Não, faço tudo em casa, fresquinho. Mas praticamente sou o peixeiro de serviço da minha casa. Passo só como peixe. Tem cuidados para prevenir a tensão alta? Eu tenho a tensão alta, tenho que os ter. Eu e mais o meu marido temos a tensão alta, temos que ter cuidado. Já há cerca de meio ano é que as tensões estavam um bocadinho fora do normal e por sinal agora estão comprimidas para as manterem ao nível desejado. Por exemplo, ter assim, fazer um bocadinho de exercício, umas caminhadas, costuma fazer? Hoje é todos os dias, e hoje fui para a piscina. Tomo uns comprimidos e uns chás especiais, uns chás de folha de oliveira e assim, agora vou ver se elas começam a baixar. Não tomo café. Portanto, à refeição bebo assim só um copinho de vinho também tinto, ou às vezes nem bebo nenhum, não é? Depende. E tomo também um comprimido todos os dias para as tensões. Já tem a tensão alta? Exatamente, tomo todos os dias um comprimido. Eu normalmente a minha está sempre boa. E os cuidados são esses, cozidos e grelhados, muita fruta, sopa e andar a pé. Faço sempre de manhã um bocado de sacrifício, andar um bocado a pé, agora é que não os posso desver. Só isso. De resto, tem cuidados com a alimentação? Sim. É o principal. Se não tivesse cuidado, eu estava do lado lá. Pronto, chegamos à conclusão que se calhar o melhor é não termos convidado o doutor. Como percebemos, toda a gente cuida de si, ninguém se preocupa. Sou um senhor que assumiu que eu como tudo o que faz mal, eu quero comer. É muito frequente as pessoas não assumirem os hábitos e os estilos de vida que têm. É muito frequente. Claro. E ouvimos também, eu como tudo com meio sal. Mas o meio sal, de algumas pessoas já é muito. O problema do meio sal, o que é meia mão de sal... O que é meio sal é muito difícil. Nós portugueses somos dos países da Europa que mais consumimos sal. Isso traduz na nossa mortalidade e morbilidade, por exemplo, na nossa taxa de acidentes vasculares cerebrais. Ainda recentemente houve legislação por causa da indústria de panificação, não é? Isso será uma medida de saúde pública essencial. A redução do sal no pão vai trazer a longo prazo diminuição franca, quer dos valores de hipertensão arterial, quer dos valores de mortalidade e morbilidade por doenças associadas à antes de irmos ao PowerPoint e aos slides que preparou, que quantidade de sal máxima deveríamos comer por dia? Cada pessoa? O ideal, 5 gramas. 5 gramas apenas. Sim. Agora pesem 5 gramas em casa e vejam não é idêntico, Sónia. Está errada. 5 gramas de sal não é idêntico a porque o sal já vem noutros alimentos. Ora, nem mais. É muito menos. É muito menos, exatamente. Aliás, apenas um pão, tem em média 1 grama de sal. Por isso... Que medo! Vamos ver então o trabalho para o podemos levantar. Para acompanhar, então, sobre a hipertensão arterial e também para dar alguns esclarecimentos sobre os valores. Exatamente. As pessoas, muitas vezes, não sabem muito bem do que estão a falar. Para caracterizar, a hipertensão arterial é uma doença crónica, silenciosa, a maior parte das vezes não dá sintomas e que se caracteriza por valores de tensão arterial elevados, ou seja, uma tensão arterial máxima ou tal, dita sistólica, acima de 140 ou 14 milímetros de mercúrio, exatamente, e uma tensão arterial mínima ou diastólica superior a 90 ou 9 milímetros de mercúrio. Porquê é que é um problema tão grande a hipertensão arterial? Porque sendo uma doença crónica e silenciosa, certo, ela sobe naturalmente com a idade, nós sabemos, por isso a prevalência de hipertensão arterial é mais elevada à medida que vamos ficando mais velhos, mas há vários outros fatores que condicionam a subida de pressão arterial, o excesso de peso. E nós todos estamos a ficar mais pesados. Ultimamente, a falta de atividade física, é necessário o exercício aeróbico regular, o consumo excessivo de álcool e, claro, o consumo excessivo de sal. Quando diz atividade física, fala nas famosas caminhadas, já serão suficientes caminhadas, andar 45 minutos a pé por dia num passo, não é ver montras, num passo regular, sim, já ajuda imenso. Dançar, é ótimo estar ótimo exercício físico. Dançar. É ótimo batermos nesta tecla para insistirmos junto daqueles que nos veem. Com o tempo,
A hipertensão arterial provoca doença em vários órgãos, no cérebro, nos olhos, no coração, nos rins, nas artérias em geral. Isto significa que a hipertensão arterial é o principal fator de risco para as doenças cardiovasculares. Nós temos aqui um modelo que nos diz mais ou menos as consequências da hipertensão arterial. Não só são estas são as principais. Sim. Quando condiciona a lesão cerebral, nós vamos ter os famosos acidentes vasculares cerebrais, que podem ser hemorrágicos, os chamados derrames, sim, ou podem ser isquémicos, as chamadas tromboses, que é a principal causa de morte e de deficiência crónica em Portugal. Exatamente. Quando estamos absentismo no trabalho. Exatamente. E com necessidade de segundas e terceiras pessoas para cuidar de outros. O coração, com o tempo, vamos causar insuficiência cardíaca e se atingirmos as artérias que irrigam o coração, as coronárias, vamos ter doença coronária, a angina, o infarto agudo do miocárdio. Os rins, com o tempo vamos causar insuficiência renal crónica. A hipertensão arterial é uma das causas principais para início de diálise. Sim. É hemodiálise. E temos outras várias consequências. Estas são as principais. São as mais importantes. São as mais importantes e elas que afetam a grande maioria dos portugueses. Exatamente. Cá está, os acidentes vasculares cerebrais, as tromboses e as hemorragias são as principais causas de morte e morbilidade em Portugal. E deficiência crónica provocada pelo indivíduo, não é? Pode ser uma deficiência crónica de nascença, não é? Não é isso. Deficiência crónica na sequência do sequela, não é? Exatamente. Um déficit motor, deixar de andar, deixar de falar. Por causa própria, não é? Uma deficiência por causa própria. Por causa do AVC, por causa da trombose. Exatamente. E a hipertensão arterial é o principal fator de risco para estas doenças. Sim, senhor. Como disseram muito bem, cerca de metade dos adultos portugueses acima dos 18 anos têm hipertensão arterial. Um grande número destas pessoas nem está diagnosticada, não sabe que o tem. E mais de metade dos portugueses que têm hipertensão arterial não sabem que é. Não sabem. Agora fazemos aí um parênteses, então. A partir de que idade devemos ter esse cuidado regular de medir a nossa tensão arterial? Nós, nas consultas de pediatria, nós medimos regularmente a hipertensão arterial. Até toda a vida. Porque também há hipertensão arterial na infância e no adulto jovem. Por várias... Obesidade infantil. Também, não só, há outras causas mais raras de hipertensão arterial na infância e no adulto jovem, mas também, sobretudo, tem crescido à conta da obesidade, do sedentarismo e dos hábitos de vida não saudáveis. É que muitas vezes os jovens descuram esta parte. E os pais também não estão nada preocupados. Não estão sensibilizados completamente. Bom, controlar os fatores que fazem subir a tensão arterial. Como reduzir? Fazer o diagnóstico. Temos que medir a pressão arterial. Ir ao médico. Ir a alguém que saiba medir a pressão arterial. Tem que ser medidas várias vezes, certo? Controle dos fatores de risco que fazem subir a pressão arterial, os hábitos de vida saudáveis, a alimentação essencial, o exercício físico, o deixar de fumar. Muito Nós temos ali uma mesa posta, mas tem a impressão que é altamente desaconselhável. Altamente desaconselhável. Vamos lá ver o que é que temos. Exatamente. Para o lanchinho. O sal. Consequência direta. Consequência direta, não é? Sal já está eliminado. E depois temos os alimentos muito salgados, pré-fabricados. Aliás, mesmo a comida pré-cozinhada, em geral, tem um alto teor de sal, certo? E depois temos alimentos... Lá se vão os frutos secos neste botão, sabe? E depois, só um bocadinho, pode ser, doutora? Só um bocadinho. Tá bem, então, por uma boa causa, uma alegria, uma boa causa. Pode ser. Mais. Certo? Os doces? Os alimentos indiretos que fazem falta... Também contêm, não é? Não, que fazem aumentar o peso, fazem doenças associadas à hipertensão arterial, nomeadamente a diabetes, os doces, os salgados, o consumo excessivo de sal, de álcool, peço imensa desculpa, e os refrigerantes. Uma praga. Deixamos o tabaco para o fim, porque é um fator de risco muito importante de doença cerebrovascular e doença cardiovascular. E associada à hipertensão arterial, torna maior ainda o risco cardiovascular. Sim, senhor. Ainda tem mais... É idêntico. Era exatamente para falar dos alimentos. A alimentação, lá está. Reduzir o consumo de sal, evitar os alimentos pré-cozinhados, enlatados, as batatas fritas, evitar os alimentos fritos e gorduras animais, as batatas fritas. Preferir os alimentos verdes e frescos, as frutas, as hortaliças, preferir as carnes magras, o peixe, o salmão, a sardinha, ótimo, tudo grelhado.
nada frito, tudo grelhado. E evitar o consumo... Frito é que não. Doutora, pode-se sentar. Nós demos aqui já alguns dados de como medir a tensão arterial, porque falámos nos aparelhos de medição de tensão, que também muitas vezes são oferecidos nesta época de Natal para quem anda sempre a queixar-se que tem a tensão alta. Nós já dissemos que têm que estar num ambiente calmo, têm de o fazer de manhã assim que se levantam, à noite antes de se deitar. Não necessariamente, tem que ter, primeiro, os aparelhos que nós temos e que são muitas vezes oferecidos têm que estar validados. Sim. É uma coisa muito importante. Mesmo que sejam comprados numa farmácia, devemos reclamar? Não, a maior parte dos Dynamaps comprados atualmente, eletrónicos, já estão validados, certo? E é preciso fazer uma revisão dessa validação. Ok. Também. Depois, ambiente calmo. Não é tão importante a altura do dia, é mais importante estar num ambiente calmo, certo? Descansado, sem ter vontade de ir à casa de banho. É um fator que aumenta os valores de pressão arterial que as pessoas não sabem. Como eu disse, não fumar, não beber na última hora e medir pelo menos 3 vezes. Com por dia? De cada vez que nós medirmos, pelo menos medir 3 vezes, com 1 minuto pelo menos de espaço entre as 3 vezes. Porque a primeira medição nós estamos sempre mais ansiosos e geralmente de uma forma geral é sempre muito mais elevada do que a terceira, a quarta ou a quinta. Pois, é verdade. Portanto, vamos só repetir este último dado que eu julgo que é... Medir 3 vezes, com o espaço de... Pelo menos 1 minuto. Medir 3 vezes com intervalo de 1 minuto entre cada medição. Com intervalo de 1 minuto. Medir 3 vezes também ao dia? Não. Nós não temos que medir a tensão arterial todos os dias, certo? É importante na monitorização da pressão arterial nos doentes que são hipertensos, certo? Que nos ajudam, quando vêm à consulta com as medições feitas e bem registadas, é uma ajuda muito grande. É preciosa, não é essa ajuda? Mas não temos que também estar aflitos para ir medir todos os dias a pressão arterial. Demasiado ansiosos, isso também vai alterar os valores. Os valores, exatamente. Sobe imediatamente. Porque acaba quase por ser um acontecimento, um happening na vida dos doentes, ir à farmácia àquela hora, esticar o braço. Era esta a pergunta que tinha para finalizar. O braço direito ou o braço esquerdo? Não há grande importância entre um ou outro, porque há uma discreta diferença. Há uma discreta diferença de valores tensionais entre um e outro, certo? Que nós sabemos valorizar e não há grande importância ser um ou outro. Desde que seja a nível do coração. Outra coisa importante, o braçal. O braçal deve ser adequado às pessoas. Muitas vezes vemos braçais muito pequenos para pessoas muito obesas. Não dá, vai falsear os valores. Sim, senhor. Como vai a conversa, como viu? Pelos vistos. Vou falar para a doutora Sandra Pereira. Muito obrigado. E não sai de cá sem medir a tensão.